Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem e que vocês estejam felizes, animados, empolgados para mais uma aula nossa aqui. Nós tivemos um mês com um tema só sobre a nossa cidade, agora vamos retomar o nosso conteúdo, né, seguindo a readequação curricular da nossa cidade. Então, nós tínhamos falado sobre o universo, sobre os planetas, e agora nós vamos continuar os nossos assuntos, né, na nossa aula de Geografia do EJA fase 1 e 2. Então, qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e qualidade de vida, certo? Vamos relembrar o meio ambiente, o que é qualidade de vida, e a nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade de vida dos habitantes na cidade. Então, o que é que nós vamos estudar hoje realmente? Hoje nós vamos estudar o que é o meio ambiente, o que é o impacto ambiental e a qualidade de vida dos habitantes da cidade. Então, no decorrer da nossa aula, a gente vai sempre pensar se as ações que nós estamos tomando são ações que favorecem ou não a nossa qualidade de vida na cidade. Então, toda vez que a gente falar de uma problemática aqui, a gente para e pensa um pouquinho. Será que essa ação, será que esse comportamento está realmente sendo adequado para a gente ter uma qualidade de vida? Será que vale a pena seguir por esse caminho ou precisamos percorrer por outros, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meio ambiente, os impactos, e a gente vai dialogando ao longo da nossa aula, tá certo? A relação do homem com o meio ambiente. Gente, essa relação do homem com o meio ambiente, ela é antiga, ela vem lá da época da pré-história. Então, o homem, ele sempre precisou do meio ambiente, né? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns questionamentos. Será que o homem e a natureza, eles podem coexistir em harmonia? Né? Você já parou para avaliar que se não houvessem os homens, as árvores e as vegetações continuariam existindo? Então, gente, a gente já começa trazendo aqui esses questionamentos, né? Essas indagações. Será que o ser humano e a natureza, eles podem coexistir em harmonia, de forma harmônica? Será que nós podemos aí usar a natureza sem prejudicá-la e sem nos prejudicar, né? E aí, se não houvessem os seres humanos, né? Será que essa vegetação continuaria lá, sempre evoluindo, se mantendo intacta, né? Só a natureza, os animais. Então, a gente tem que pensar em como é que as nossas ações estão interferindo no meio ambiente, né? O que é que nós estamos fazendo que pode prejudicar ou que pode ajudar a natureza, né? Porque nem toda ação do ser humano ela vai ser prejudicial à natureza, né? Temos ações que visam, né, a preservação e a conservação ambiental. Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar um pouquinho do que é o meio ambiente, porque não adianta eu ficar falando aqui meio ambiente, sem você entender o que é o meio ambiente. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Gente, é tudo que tem aqui na nossa terra, é tudo que tem na nossa volta. Veja, aí entra os seres vivos, que somos nós, os animais, as plantas, os seres não vivos, e aí entra um rio, entra uma pedra, uma montanha, tudo que não respira, né? Porque nós sabemos que seres vivos são os que respiram e os seres não vivos são os que não respiram. Então, o meio ambiente é tudo isso, né? É essa interação dos seres vivos com os seres não vivos. Então, trouxe outro questionamento para vocês aqui, Que ações humanas podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas? Será que tudo o que eu faço não prejudica ou será que o que eu faço prejudica? Então, você precisa analisar
Aquele papelzinho que eu joguei no chão, daquele confeito, que eu digo assim, vou jogar aqui e não vai interferir em nada. Será que não vai interferir? Será que o vento não vai acabar levando para o rio e aí prejudicando o rio e os animais que estão no rio? Né? Será que o descarte inadequado do lixo não vai acabar prejudicando os animais marinhos, né? Afinal de contas, os rios desaguam no mar. Então, a gente precisa pensar, será que o fato de eu sempre estar usando o carro ou a moto para me deslocar não vai prejudicar o meio ambiente? Né? Será que eu não posso usar os pés para ir numa padaria, né? Comprar meu pão? Preciso ir de carro mesmo, né? Visto que a poluição atmosférica é um grande problema aqui nas cidades. Então, são pequenas ações. Você pode pensar, mas eu sou só um. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né? Então, toda vez que, pelo menos, quando você for pegar o lixo e jogar no lixo, no lixeiro de forma correta, já vai estar ajudando, né? Quanto menos você puder usar o seu carro, esse também vai te ajudar, tá certo? Então, eu trouxe aqui, ó, que é um impacto ambiental, né? São os impactos no meio ambiente, né? São os impactos na natureza e na nossa sociedade. Ó, sabemos que prevenção é o melhor remédio, mas para prevenir é preciso avaliar. E nesse caso, é importante estudar os efeitos das ações humanas. Mas afinal, o que são esses impactos positivos ou negativos? Ó, eu vou trazer para vocês agora algumas informações sobre alguns impactos negativos. Vou trazer impactos positivos também. E aí nós vamos analisar, nós vamos estudar, só que antes a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de impacto, tá? Ó, o impacto ambiental se refere-se exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. Portanto, fenômenos naturais como tempestades, enchentes, incêndios florestais por causa natural, ou seja, esse por causa natural é, por exemplo, se a temperatura estiver muito elevada e a vegetação estiver seca, pode ter uma queimada, mas aí ela não foi provocada pelo homem, né? Ela aconteceu de forma natural. Terremotos e outros, apesar de poderem provocar as alterações, não caracterizam-se como impacto ambiental. Por quê, professora? Porque para ser um impacto ambiental, ela precisa ser uma ação do homem, tá? Precisa ser uma ação do homem no ambiente, para poder ter um impacto ambiental. E o que é que pode causar esses impactos ambientais? Será que é só a ação do homem? Como é que o homem está agindo que pode causar esses impactos? Ó, o rápido desenvolvimento econômico, sem o controle e a manutenção dos recursos naturais, ou seja, uma cidade que cresce sem planejamento, uma cidade que cresce sem pensar nos seus recursos naturais, acaba causando impactos ambientais, né? E o subdesenvolvimento também gera esses impactos, uma vez que há uma falta de saneamento básico, de planejamento urbano. Então, você vê aí dois extremos, né? Aquelas cidades que causam impactos porque são subdesenvolvidas e aí não fornecem um saneamento básico adequado e planejado, e as cidades que crescem rápido demais e não pensam no meio ambiente, né? E aí crescem de qualquer forma, de qualquer jeito, sem um controle, sem um planejamento, né? E aí vai interferir na nossa vida e na nossa qualidade de vida. Ó, eu trouxe para vocês aqui os tipos de impactos no meio ambiente, tá? Porque você pode pensar, é só um, é só dois? Não, são vários. Mas eu trouxe apenas alguns exemplos, tá? Ó, os impactos positivos ou benéficos, né? Que é quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou de um parâmetro ambiental. Então, aí é positivo para o meio ambiente, é positivo para a nossa qualidade de vida. O impacto negativo ou adverso é quando a ação resulta em danos à qualidade de vida, né? E é um fator ou um parâmetro ambiental. Então, aí, ó, quando for negativo,
ele vai ser negativo, tanto para a natureza quanto para a nossa qualidade de vida. O impacto direto, que é quando resulta de uma simples relação de causa e efeito, também chamado de impacto primário ou de primeira ordem. Ou seja, quando a gente joga, né, aquele lixo no chão, já está sujando, já está prejudicando o meio ambiente. E o impacto indireto, que é uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte de uma cadeia de reações. Então, por exemplo, tem aquele canudo que eu joguei no lixo e o lixo não foi descartado adequadamente, e aí esse canudo foi parar lá no mar e uma tartaruguinha, um animal marinho, acabou ingerindo esse canudo, que ocorre muito com animais marinhos e acabam morrendo devido à quantidade de plástico dentro do estômago deles. Então, esse aí é um impacto indireto da ação do homem. Outros tipos de impacto, né, que nós temos aqui devido às ações do homem, nos afetam diretamente e aí causam problemas ambientais sérios, minha gente, que nós vamos estudar agora alguns desses impactos que atingem diretamente a nossa qualidade de vida, né, que atingem diretamente nós enquanto seres humanos. O primeiro, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, é a chuva ácida. E o que é a chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é consequência da poluição atmosférica com os óxidos ácidos que reagem com a água da chuva, produzindo os ácidos fortes, né? Os lugares populosos em que há grande quantidade de veículos e em centros industriais são comuns chuva ácida. Então, minha gente, se vocês observarem na imagem, você vê que os gases que saem das fábricas, que saem dos carros, acabam subindo, formando as nuvens, e aí quando chove, a nuvem já está com pH ácido, causando chuva ácida no ambiente, né? No meio ambiente. E o que é que essa chuva ácida pode provocar de impacto diretamente para nós, né? Além de ser prejudicial para a nossa saúde e para a nossa pele, ela causa a morte de peixes nos lagos e rios, destruição de folhas e galhos de árvore, alteração química do solo, contaminação das águas subterrâneas, degradação de prédios, estruturas metálicas, casas e etc. Gente, a chuva é tão ácida que ela vai corroer lá o tijolinho da casa, as estruturas metálicas também ficam comprometidas devido à chuva ácida. Além de causar problemas respiratórios nos seres humanos, né? Então, uma possibilidade que a gente tem para reduzir essa chuva ácida, né, esse fenômeno, seria a redução do uso dos carros, né? E aí esse problema de chuva ácida, ele é muito comum em centros populosos, tá? Em grandes cidades, em metrópoles, né? Isso ocorre bastante. Ilhas de calor. É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Então, o que é que acontece? A cidade está tão urbanizada, ela está com tantas construções, com tantos prédios, que o calor ele se concentra ali naquela cidade, né? E aí acaba formando, como o próprio nome diz, uma ilha, né? O calor ele não tem como fugir, não tem como escapar, não vai ter uma ventilação adequada na região, não tem as árvores para fazer essa ventilação da atmosférica, e aí acaba fazendo uma ilha de calor. E aí a temperatura dentro da cidade ela vai ser maior do que na zona rural, né? Nas áreas em torno dessa ilha de calor. E o que é que causa, né? Lembra que eu falei que o asfalto, as construções é um dos pontos? Então vamos ver os outros pontos que causam a ilha de calor. O asfalto, paredes de tijolos ou concretos, telhas de barro e de amianto. Falta de áreas revestidas de vegetação, a impermeabilização do solo pelo calçamento
e o desvio da água para os bueiros e galerias. Então, como a água ela não vai adentrar no solo, então ela também não vai fazer esse resfriamento. Concentração de edifícios que interferem na circulação do vento e além da poluição atmosférica, né? Além dos gases que saem do cano de escape dos carros. Então, gente, você perceber a questão da poluição atmosférica, ela é muito importante, né? É uma coisa que a gente precisa resolver, são soluções que nós precisamos ter de forma urgente, né? Porque aí a gente já viu que a poluição atmosférica ela já pode causar a chuva ácida, né? Então, além da chuva ácida, ela também causa a ilha de calor, né? Então, nós precisamos pensar nessas ações, né? Precisamos pensar em forma de controlar essa poluição atmosférica. Ó, a formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global. E aí, como o próprio nome diz, ó, aquecimento global, né? Esse aquecimento é a elevação da temperatura no globo. Como eu estou falando bastante de aquecimento global, então a gente já embarca e fala um pouquinho dele. Ó. Então, o que é esse aquecimento global? O próprio nome já diz, né? É o aumento da temperatura média global na atmosfera e nos oceanos. E aí ele vem trazer outras consequências, né? Entre elas, o derretimento das geleiras, né? Que vocês viram ali o ursinho em cima do gelo. Bom, outro impacto ambiental causado pelo ser humano é o efeito estufa, certo? O efeito estufa, ele já é um fenômeno natural e ele é o responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, seria em torno de menos 18 graus, o que impossibilitaria o desenvolvimento dos seres vivos. Ah, professora, se é um efeito natural, então ele é bom para a gente. Ele é bom para a gente, porém, a poluição atmosférica está fazendo essa temperatura e esse efeito estufa elevar. E aí os gases que são soltos pelos carros e pelas fábricas não permitem que o calor do sol que entrou volte para a atmosfera. E aí o calor vai se concentrando aqui, né, embaixo da camada para fazer o efeito estufa. Então, não é que o efeito estufa seja ruim. Ele é bom porque ele mantém a nossa vida. O que está sendo ruim é justamente a poluição atmosférica fazendo esse efeito se agravar, causando a elevação da temperatura e fazendo com isso o aumento do aquecimento global. Então, você vê na imagem, ó, o raio do sol, ele entra, mas ele bate, ele não consegue sair todo de volta, né? Então, isso acontece devido à poluição atmosférica. Ó, e o que é que agrava esse efeito estufa? A queima de combustíveis fósseis, gases emitidos por escapamentos de carro, tratamento de dejetos, usos de fertilizantes, atividades agropecuárias e diversos outros processos industriais. Já tivemos aqui anteriormente algumas aulas que falavam justamente isso, sobre o uso de fertilizantes, sobre as atividades agropecuárias, sobre alguns processos industriais que causam problemas ambientais e causam impactos ambientais. Então, vocês podem perceber que as nossas aulas elas estão sempre se relacionando, tá certo? E o que é um impacto positivo? Porque, professora, a senhora só falou coisa negativa aí, né? Coisa que a gente faz e prejudica o meio ambiente. Será que não tem nada bom que a gente possa fazer? Tem sim. E aí são os impactos positivos. E como impacto positivo no meio ambiente, a gente pode citar a recuperação das matas ciliares, a limpeza de rios e o replantio de árvores, bem como a criação de espaços verdes em grandes centros urbanos. Os impactos positivos, eles colaboram para reconstituir o meio
para o retorno de espécies nativas e para a melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos. Então, gente, os impactos positivos, eles têm por objetivo essa harmonia com o meio ambiente. Então, são ações que o ser humano vai fazer que vão revitalizar o meio ambiente. E aí, eu trouxe para vocês aqui, ó, qual é a diferença entre preservar e conservar o meio ambiente. Tem uma diferençazinha bem básica aí, ó. Preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana, significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário e econômico que possa ter. Isso aí é preservação, é quando a gente não toca na natureza. Conservação ambiental é a proteção do uso racional da natureza através de manejo sustentável, que permite a presença do homem na natureza, porém de maneira harmônica. Então, gente, quando a gente quer conservar o meio ambiente, quando a gente quer conservar a natureza, a gente busca formas sustentáveis de se harmonizar com a natureza. A gente simplesmente não vai lá e vai retirar. Nós podemos retirar? Podemos, mas vamos fazer isso de uma forma harmônica, que não prejudique o meio ambiente e que o ser humano e a natureza possam conviver. Já tivemos aqui também, nas nossas aulas, algumas formas de cultivo e de manejo da terra de forma sustentável. Nós já discutimos isso, né? Então, a gente percebe que não é uma coisa impossível, né? A gente só precisa começar a botar em prática e pensar no meio ambiente e pensar na gente também. Uma vez que a gente preserva, uma vez que a gente conserva também, nós estamos nos ajudando, né? Ajudar o meio ambiente e ajudar a gente também. Bom, vou deixar para vocês um questionamento, tá certo? Para vocês refletirem bastante, para vocês pensarem. E aí, gente, será que toda essa tecnologia que nós temos, será que toda essa evolução que a gente vê aí com nossos celulares, nossas TVs, os satélites, será que nós não podemos arranjar uma forma de conviver com essa natureza de forma harmônica? Ou será que a gente sempre vai prejudicar o meio ambiente? Então, pensa um pouquinho, reflete e traz essas respostas para a gente na próxima aula, tá certo? Então, o que é que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos o que era o meio ambiente, o que é o impacto ambiental e conversamos ao longo das nossas aulas a qualidade de vida dos habitantes da cidade, né? Como esses impactos ambientais podem interferir na nossa qualidade de vida. Temos aqui a nossa referência, para quem quiser consultar, olha bem direitinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o nosso meio ambiente e a importância da conservação e preservação do meio. Lembre-se, toda ação gera uma reação. Então, você precisa pensar nas suas ações, precisa pensar em como essas ações estão impactando no meio ambiente, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.